conheci as práticas integrativas praticando, né? Assim, fui ser uma usuária inicialmente. Quando eu cheguei no movimento de saúde mental, há 15 anos atrás, iniciei com a biodança, com a terapia comunitária, utilizando as práticas da abordagem sistêmica e descobrindo aí esse universo que são as PICs. Fui gostando e depois quis ser cuidadora. A importância das PICs na saúde mental é uma cola, porque é o bio, psico, o sócio, né? E também falamos do espiritual. Então, a psicoterapia, né, no meu caso, como psicóloga, vem ali cuidando desse psíquico, mas as PICs, ela vem nesse corpo. Ela vem nesse sócio, né? Quando nós temos uma constelação, uma biodança, onde eu trabalho com outras pessoas, a terapia de grupo. Então, eu chamo que é uma cola. Na saúde mental, é como se fosse fragmentos e a PICs vem para colar esses pedacinhos e trazer um efeito potencializador de cura. A importância das PICs para o SUS, acredito que é a nossa bandeira, né? Temos que levantar essa bandeirinha, as PICs no SUS, porque é algo que chega a todas as pessoas. Chega ao pobre, ao negro, ao índio, às mulheres. Então, é a nossa política, né, de saúde. E que tem acesso em todos os lugares. Ela chega em todos os lugares. O SUS é esse transporte, sabe? Que vai rápido em todo lugar. Eu conheci o movimento de saúde mental quando minha mãe faleceu. E eu fiquei em depressão profunda. Aí eu já tinha ido muitas vezes para o médico, sempre ele só me prescrevia, né, receita. E assim, eles não conversam com a gente, eles só manda dar o remédio, a receita a gente compra e pronto. Eu só tomar remédio mesmo para dormir e dormir. Eu deixei de me alimentar, fiquei me alimentando só com suco e remédio. Com o tempo eu perdi a vontade de viver e eu dizia para os médicos que eu não era louca. Eu sentia uma dor muito grande na alma. A vizinha se encarregou de me levar. Ela me levava para terapia comunitária e fui me descobrindo assim, acreditando que a vida valia a pena. E assim, o modo que ele me acolheu, com amor. Tu só imagina um padre, médico, psiquiatra rico e na casa de um pobre favelado que nem como eu era e chegar assim e abraçar. E isso sim, você se sente gente, entendeu? Aí num belo dia eu estava conversando com ele individual, ele perguntou a mim o que era meu maior sonho. Eu disse a ele que eu não tinha mais sonho, meu sonho tinha acabado. Aí ele disse para mim assim, todo mundo tem sonho. Eu tenho, mas o seu sonho mais de qual era? Eu disse para ele que era estudar. O meu maior sonho era estudar, que eu morria de vergonha de quando eu levava meu filho para o médico, eu tinha que botar o dedo. Aí, assim, eu sempre digo assim, olha, hoje eu tenho o meu sonho realizado. Eu sei ler, sei escrever e eu era assim, era analfabeta de pai e mãe. E eu também não tinha nenhuma autonomia. E agora, assim, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha profissão. Eu digo assim, gente, eu sou terapeuta holística, assim, com um amor muito grande, que, assim, a oportunidade que o movimento me deu, porque eu vim para ser cuidada no movimento, e depois que eu fui cuidada, eles me deram a oportunidade de eu trabalhar um bocado de tempo voluntário, assim. E quando eu fiz o curso, que eu comecei a atender os pacientes, gente, eu me sentia tão grata de eu atender o paciente, ele chegar chorando e quando ele sair sorrindo, feliz porque tinha sido atendido.
que eu tinha dado aquela massagem, que ele tinha chegado com um sofrimento muito grande, tinha perdido a mãe, um filho. E assim, e aquele aprendizado que eu tive, que eu cheguei do movimento para ser acolhida, eu passava para aquela pessoa aquele acolhimento que me deram. Que nós chamamos de práticas integrativas ou saberes e práticas integrativas em saúde, eles são, diferentemente da medicina ou biomedicina, se a gente quiser ser mais exato, eles são muito centrados não no saber médico, mas na vida da pessoa que está sendo colocada em questão pelo adoecimento. Então, eles não trabalham para investigar a doença, eles trabalham para saber como aquele adoecimento foi possível naquela pessoa e como trabalhar para restaurar a saúde. E os saberes que nascem, né, dessa perspectiva de que o adoecido ou o doente é o ponto de partida para você saber como vai trabalhar para ele recuperar um estado de saúde, de vida equilibrado. Isso é uma forma de conceber doença, saúde e vida totalmente diferente dos saberes médicos desde o século XVI, XVII, sobretudo a partir do século XIX. Então, esses outros saberes que dão origem ao que chamamos de PICs, Práticas Integrativas Complementares de Saúde, existem há séculos, seja nas tradições populares, seja nas tradições nacionais, assim, da história de um país, de um povo, seja em medicinas ou saberes estruturados bem complexamente, quer dizer, como a medicina tradicional chinesa, como a medicina ayurvédica, como a medicina antroposófica atualmente. São pelo menos 4 sistemas que são bem estruturados e que pretendem ter a mesma legitimidade de produção de conhecimento e de intervenção prática que a própria ciência médica. Para nós entendermos o que é uma PIC, né, uma prática integrativa de cuidado, temos que compreender a reforma psiquiátrica brasileira, né, que ajudou o Brasil a reverter uma visão da cultura dominante da época, que era hospitalocêntrica, que isolava o paciente, né, com problemas psiquiátricos, baseado no preconceito, no estigma, no medo, e considerando uma pessoa inferior que tem que ser mesmo isolada no manicômio, né, porque representa um perigo em todos os sentidos. Aí nós descobrimos que 1% da população mundial é psicótica, então que um psicótico em uma crise grave, autoagressiva ou agressiva, até tem sentido passar um tempo em uma situação onde não tem perigo dele se machucar ou de machucar alguém. Até nesse caso extremo eu posso até compreender. Mas que foram internadas nos anos passados centenas de milhares de pessoas que não eram doidas, que não eram pessoas com um distúrbio psiquiátrico crônico, que, por exemplo, nós sabemos, né, que a depressão grave pode dar alucinações e pode dar agressividade. Um transtorno bipolar pode ter uma crise, um surto psicótico isolado, mas com a medicação ele vai adquirindo um equilíbrio que lhe permite de viver normalmente. Então, os manicômios estavam cheios de pessoas que, na verdade, não era para estar lá. Estavam lá por uma questão que ela teve um surto psicótico, então pronto, catalogado psicótico a vida toda, entendeu? E sobretudo com os remédios psicotrópicos que nos anos 50 começaram a ser sintetizados e que substituíram a camisa de força, o eletrochoque, o choque insulínico, etc., que eram medidas drásticas e até brutais, né? Então, superando este modelo hospitalocêntrico, começou esta psiquiatria comunitária, esta psiquiatria que a partir de Basaglia, né, na Itália, no Hospital de Trieste, trouxe
a reforma psiquiátrica italiana, que mais uma vez Itália e Brasil se conectam, né? E trouxe para o Brasil esta visão que era a integração da pessoa com problema psiquiátrico na família, na comunidade, na sociedade, e não tratá-la com uma atitude de exclusão, mas incluir, inclusive, a própria família, porque a família de uma pessoa que tem problemas graves, obviamente, tem problemas. Então, o CAPS tenta trabalhar também com a família, né? Então, PICS não é só uma palavra, é um processo. E as terapias que eu faço é a massoterapia, a escrita terapêutica, o movimento empoderando. E também tenho a minha filha que faz a biodança e faz também o projeto Sim à Vida, que é Ricos em Conhecimentos. Elas trouxeram um renascimento, né? Uma aprendizagem incrível, um autopoderamento, um se olhar no espelho e se ver, uma paz. A Fernanda, antes da terapia, era uma pessoa triste, estava no meio de várias pessoas e se sentia só. Muitas vezes tímida, e veio agora, depois da terapia, esse renascimento de me ver, de me amar, de sentir meu corpo mais leve através da massoterapia, de expor todas as minhas ideias através da terapia de escrita terapêutica. Eu conheci através de uma amiga que disse que estava tendo inscrições, né, para o projeto para crianças. Aí, como minha filha, ela é muito só, eu queria tirar ela mais da frente da televisão, do celular, e trazer ela para um movimento que seja ricos em conhecimento e ideias que vá trazer melhorias, com certeza, para ela. E aí eu fui presenteada, porque eu participei do movimento e não quero mais sair. É muito gratificante. Quanto é importante ter esse movimento na periferia, quando abrange várias pessoas que muitas vezes não têm condição de pagar um psicólogo, uma terapia. Posso dizer que eu trazia assim no pano de fundo a falta de controle emocional da minha infância. Eu brigava muito, eu era muito inquieta devido quando eu era criança. E quando eu cresci eu não brigava fisicamente, mas verbalmente eu não controlava minhas ações com os outros. Não conseguia, esses impulsos me atrapalhavam muito. E com as terapias eu consigo me concentrar, resolver, solucionar muitas coisas e principalmente conseguir ajudar também os outros de uma forma que todos consigam ficar bem. É a prática do amor, porque aqui todas as atividades que são feitas são pode-se dizer o pó do Plim-Pim-Pim, é o amor que existe aqui dentro desse núcleo, que tudo que são feitos são com amor. Você pretende continuar? Com certeza. Com certeza, amo. A integração no SUS, talvez nos últimos 15 anos, né? 15 anos agora, porque começa aos poucos, não é assim uma medida que é tomada nacionalmente, aí a coisa é incorporada. Aqui em determinados lugares, em determinados municípios, e como o Sistema Único de Saúde é municipalizado, em determinados municípios onde havia grupos de profissionais e população mais organizada em torno de outros saberes, aí era mais fácil daquilo chegar até
as práticas oficiais. Em outros, não. A resistência oficial, institucional, ela existe desde a segunda metade do século XIX, quando a homeopatia, como sistema médico, tentou intervir na sociedade brasileira para atender escravos e atender populações adoecidas. Eu diria que nos últimos 10 anos, paulatinamente, as práticas integrativas ou as distintas medicinas, como a medicina homeopática, a medicina chinesa, foram sendo incorporadas a núcleos, não é, de prática integrativa do próprio sistema de saúde. O Sistema Único de Saúde, ele já propicia uma possibilidade de olhar mais de perto a população. Ela favorece uma visão mais integral daquele ser humano adoecido, ou se você quiser a linguagem oficial, daquele paciente, não é? Ou dos pacientes, de maneira mais integrada e completa. Então, a relação custo-benefício é fundamental, mas a relação de eficácia ou efetividade, talvez seja melhor a palavra efetividade do que eficácia, ela é consideravelmente mais favorável a essas práticas integrativas. Dentro dessa perspectiva, as práticas de cuidado são complementares. Não é ou remédio ou alternativos. Não. É e remédio e complementar. Aí se junta e o poder de cura, obviamente, aumenta e vai levitando. Por quê? Porque é uma energia que cuida de aspectos que o remédio não pode curar, né? Então, na roda da terapia comunitária, a pessoa vai com um problema, vai embora com 7, 8, 10 maneiras diferentes de enxergar e de superar aquele problema. A porta de entrada sempre foi a terapia comunitária na terça-feira. Por quê? Porque era a condição para depois ser atendidas por profissionais, né? Então, sempre a terapia comunitária estava cheia e aí, com a terapia comunitária, surgiram as outras demandas. Aí, o grupo de autoestima, o grupo de musicoterapia, o grupo de arte-terapia e tal, sempre tentando de satisfazer as necessidades que estavam aparecendo. 1, 2, 3 e... Nós adotamos todas as medidas de segurança, de prudência, de prevenção, inclusive o do isolamento físico, que foi aqui no Ceará, né, em 2, 3 períodos diferentes, teve esta fase mesmo do lockdown, né? Dentro dessa perspectiva, nós começamos as atividades online. Ganhamos um projeto com a Fiocruz, que era saúde mental em casa, né? E aí proporcionamos, através da internet, várias atividades de cuidado, individuais, né? E de grupo. Por exemplo, a terapia comunitária, que com o Google, Google Meet, com o Zoom, né? É possível organizar, e foram experiências que deram resultados e frutos em pessoas que estavam passando por dificuldades, né? Por sofrimento psíquico, inclusive pela perda, pelo medo e tal, e tinha um espaço terapêutico à distância que não deixava de ser um espaço que alimentava a esperança, a qualidade de vida e a saúde. Foi muito claro para nós na visão sistêmica que o cuidador tem que se cuidar, porque se o cuidador fica estressado, fica adoecido, fica em burnout, fica doente, aí não é mais cuidador, né? Precisa ser cuidado. Então, é melhor prevenir que curar. Melhor cuidar do cuidador antes que adoece. O cuidado do cuidador inicia com o lugar, que é o espaço, e depois se proporcionam as PICs, as ferramentas, né, as técnicas que nós sabemos que nos fazem bem. Então, às vezes o próprio Padre Rino ou algum dos terapeutas, né, que proporciona ao grupo, e às vezes temos a oportunidade de ter pessoas que vêm de fora, terapeutas ou voluntários que oferecem algum tipo de prática, né, que pode ser individual, pode ser de grupo, que você gasta
no sistema público de saúde, quando uma pessoa desenvolve um distúrbio psiquiátrico grave, mas é imensamente mais caro que evitar que a pessoa adoeça. A visão comunitária que é típica da biodança, né, que é típica da terapia comunitária, dos grupos em geral, é um elemento típico da cultura indígena. Nós podemos pensar, por exemplo, nos tratamentos com ervas, aromaterapia, essas coisas que já fazem parte da cultura indígena e que também são integradas na cultura, digamos, popular, né? Uma experiência significativa da minha infância, o contato com os avós, né, que moravam em uma fazenda. Então, o contato com a natureza, né, a liberdade de brincar no meio das gramas, no meio dos campos, de sentir a força e a beleza da natureza, isso me caracterizou, né? E gerou também uma sensibilidade para com a natureza que hoje vivenciamos com a ecofilia, que é o desenvolvimento da amizade para com a natureza, né? Que vai além da ecologia, que ainda é antropocêntrica, se preocupa só com os interesses do ser humano, entra nessa perspectiva de amizade, de cuidado, de integração com a natureza, né? Algo que eu, inclusive, depois aprendi muito bem de novo com a minha experiência com os índios Lakota Sul. Aí eu fui adotado, né? Meu nome é Oyate Oshakyamani, que significa caminha ajudando o povo. É o nome que eu recebi dos meus irmãos índios norte-americanos que vieram aqui e criamos uma ponte, né, com a realidade indígena brasileira, com os índios Pitaguari, Anassé. Eu fui colocar dentro do planejamento deles aquilo que eu sei fazer. E aí fui muito bem acolhido. Eu comecei a participar dos encontros para entender tudo, a metodologia toda, com toda a equipe do movimento, muito bem recebido. E aí fui fazer as atividades, trabalhar as vivências, trabalhar a nossa medicina, que é a espiritualidade, trabalhar também a parte de pintura corporal, a pintura em peças, mostrar a arte, né? Para que serve aquilo ali, qual a finalidade e tudo. Passar esse conhecimento para as crianças. Fazer com que as crianças, que passavam pelo movimento, elas saber que realmente existe a gente, existe nós indígenas. E aí foi feito esse fortalecimento lá, e esse fortalecimento ele veio para cá para dentro. A gente sempre esteve na gente a questão da medicina, da espiritualidade, terapia. Hoje é o que é chamado de reiki, nós chamamos de portal. A gente indígena, quando a gente vai de encontro a outros saberes, a gente é muito cauteloso. E eu também sou muito cauteloso, muito observador. E eu mais observava do que procurava fazer alguma coisa. Eu sempre ali na retaguarda, sempre observando. E aí comecei a participar dos grupos de cuidador, da massoterapia, né? Da questão de como eles emanavam a energia do reiki diferente da gente, né? Entendeu? Com as duas mãos, o índio trabalha mais a questão do rezo com a mão e o ramo, o maraca, o abanilho, e isso tudo novo. Eu tinha um conhecimento, então fui aqui juntando os dois. E o Padre Rino ele é um adotado indígena, ele é um parente, que a gente chama assim, um irmão, e o Padre Rino já tem essa essência. Eu convivi a minha infância com muito curandeiro dentro da aldeia, né? Fui batizado em fogueira, um curandeiro, cego de nascença. Então, quando eu cheguei lá, que eu comecei, repetindo o que eu falei, que comecei a perceber tudo isso, então eu estava vendo que era só forma a mesma coisa, mas aplicada de uma maneira diferente. As terapias alternativas, que foi juntado tudo isso, né, desse contexto que muita gente realmente fala que vem do Oriente, mas não. Ela está dentro do nosso povo, de nós
indígena, ela está dentro do nosso contexto, dessas curandeiras, dessas parteiras. Ser indígena é motivo de orgulho. Ser indígena é respeitar o próximo, respeitar os animais, respeitar a medicina que tem na mata. Então, ser indígena é isso, ser humano, ser feliz do jeito que nós somos, né? Cabelo arrupiado, pé no chão, chupando uma manga, pegando um coco, tirando um cipó, balançando um maracá, dançando, exaltando o grande Pai, o grande Espírito. Arro.